Elivaldo Barbosa, está aberta a temporada de diálogos, de encontros, de reuniões com lideranças, de tentativas de entendimento, Elivaldo? Tá sim, Joelson. E com decisões já, né? Essa semana mesmo nós tivemos a decisão da deputada federal Margarete Coelho, do Progressistas, que tomou o caminho dela, que foi exatamente a oposição seguir o partido. Então, essa situação envolvendo o Progressistas já está bem perto do final, né? São apenas 3 parlamentares que hoje estão na base governista e que deverão decidir o rumo com perspectiva já bem notável, né? É o caso do deputado Hélio Isaías, que ontem já revelou a disposição já de procurar uma legenda, de permanecer na base governista. Eu tentei conversar com o deputado Wilson Brandão, mas ele simplesmente respondeu afirmando que ele ainda está afastado da vida pública, ainda está em tratamento de saúde, uma agenda pessoal, não retornou nem à Assembleia, nem à Secretaria de Mineração e, portanto, não quis entrar em assunto político, Joelson. Mas hoje pela manhã eu conversei com o deputado Firmino Paulo, que já era previsível já a manifestação dele, ele apenas ratificou, inclusive comentando sobre a postura do Progressistas e já de antecipadamente já não contar com ele para 2022. E ele realmente correspondeu a essa avaliação do Progressistas, afirmando que realmente fica com um bloco liderado pelo governador Wellington Dias. A Lídia Brito também, Elivaldo, conversou com Rafael Fonteles. Ele disse que o Piauí vai seguir um modelo de polarização. Nesse sentido, não haveria espaço para uma terceira via, Lídia? Olha, Rafael Fonteles faz uma análise do cenário nacional com essa polarização que, segundo ele, Joelson, vai se refletir aqui no Piauí. Teria espaço para 2 palanques, um de Lula e outro representando o Bolsonaro aqui no estado. Vamos ouvir. Eu acredito, pela análise que a gente faz em nível de país, não é, que a eleição será muito polarizada, não é? Até porque você tem um presidente que, obviamente, por ser presidente da República, tem uma força natural e você está vendo, não é, a recuperação do prestígio, da popularidade muito forte do presidente Lula. Então é natural que haja uma polarização e que isso se estenda de forma geral aos estados brasileiros. Eu acho que é mais nessa linha que vai acontecer em função desses fatores que eu coloquei. Aqui no Piauí também? Isso, para todos os estados eu acredito que vai haver muito essa polarização, né, entre o time do presidente Lula e o time do presidente Bolsonaro. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual Cícero Magalhães. Ele vai conversar com a gente um pouco também sobre essa percepção de que estamos vivendo ou viveremos um modelo polarizado na avaliação aí do Partido dos Trabalhadores. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. O senhor concorda com a fala do secretário Rafael Fonteles? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, meu amigo Elivaldo. Boa tarde, deputado. Bom, primeiro assim, boa tarde a todo o Piauí. É inevitável, né? Inevitável essa polarização no Piauí. Só que aqui não teve aquela história de que até a meia-noite alguém negaria Jesus por 3 vezes? Aqui vai ter gente, né, negando o Bolsonaro por 300 vezes todos os dias. Você acredita que haverá isso? Acredito, sim, porque eles estão querendo, né, o bônus. O ônus eles não vão querer, né? Eles não vão querer ser chamado de bloco do Bolsonaro. Isso vai pesar na hora de definir quem é o candidato. Isso vai pesar. Tem candidato, pré-candidato aí que eu sei que não sobe no palanque do Bolsonaro, mas não é problema nosso, do PT, do governo, entendeu? Mas a polarização vem, até mesmo porque o ex-presidente Lula, ele é muito bem avaliado, não só no Piauí, mas no Nordeste. Então, a força do ex-presidente Lula no Nordeste e no Piauí em especial, realmente é muito grande. Então, vai ser um lado o presidente Lula e do outro o Bolsonaro. Só que quem é Lula, quem é o Wellington, quem é PT e quem é governo no Piauí, com certeza nós não vamos estar fazendo as campanhas escondidas. Nós temos lado. Nosso lado o nosso palanque o do ex-presidente Lula, do governador Wellington Dias e desse time que está... Aquela campanha vertical, deputado, como aconteceu em 2010. Eu lembro que em 2010 e 2012... era a dupla Lula e Dilma e as fotos dos candidatos dos estados. É isso que vai acontecer no ano que vem? Não tenha dúvida. Você lembra que em 2010, 2014, tinha gente que fazia, mesmo não estando no nosso bloco, ainda pegava ainda, né, a foto do Lula para poder ficar do lado do Lula para tentar dizer que era do Lula, que era aliado do Lula. Então aqui no Piauí,
vai ser assim, vai ser os dois lados, o lado do ex-presidente Lula, que é o lado do Wellington, o lado do Magalhães, o lado do PT, o lado de todos esses que estão aí no governo, né? De Rafael Fonteles, de Regina, de todo o bloco, né? Dos petistas, e vai ser o lado do Bolsonaro. Né? Resta saber se os que estão hoje contra a sua própria vontade, né? Porque tem pessoas que estão do lado do Bolsonaro contra a sua própria vontade. Não custa nada negar que aqui mesmo, né, a gente ouviu se dizer que o Bolsonaro não prestava, não servia, porque ele era homofóbico, que ele era preconceituoso, mas isso tudo já foi passado por cima dessas falas, dessas afirmações. Então nós somos petistas, nós somos lulistas, nós somos o Wellington, né? E é esse bloco que vai, com certeza, vai ser os dois blocos que vão estar na disputa em 2022 no Piauí. O senhor coloca aí, deputado, então, que essa aproximação do Progressistas com Bolsonaro, até a possibilidade dele se filiar ao partido, pode levar algumas baixas ao palanque da oposição aqui no Estado? Eu não tenho dúvida disso, tenho dúvida nenhuma. Já tem pré-candidatos aí do lado de lá dizendo que não sobe, eu sempre disse que não sobe no palanque do Bolsonaro, não sei o que estou dizendo, isso é público. Vocês que são jornalistas muito bem informados e sabem na hora certa cobrar essas coisas, com certeza já viveram e vão ver, né? Que tem gente que está lá se servindo do governo do Bolsonaro, que realmente muitos dos que estão lá, não é só ministros, não é só deputados, não é só... o próprio eleitor já fugiu do Bolsonaro, muitos já fugiram, e nós temos que entender que ele só ganhou a eleição em 2018 porque tiveram que prender um homem. Prenderam para poder derrotar o Lula, o Lula. Mas o Bolsonaro tem muitos apoiadores, a gente vê nas manifestações que ele mesmo encabeça, muita gente acompanhando nas motocicletas, tem aqueles eventos que ele organiza nos estados, que, inclusive aqui, né, houve algumas recepções ao presidente Bolsonaro. Aqui teve a recepção bem pequenininha, né? A nível nacional, aquilo tudo é preparado antecipadamente, o custo do cartão corporativo naquelas motocicletas, chegou. Todo mundo já sabe que foram milhões de reais que foi gasto com aquilo dali. Entendeu? Então, aquilo é preparado, vai para um lugar, então já chama das outras cidades, tudinho, para poder evitar. Ontem mesmo, na Aparecida, todo mundo sabe que foi organizado, levaram uma Clark lá para poder estar aplaudindo ele, mas ele não se livrou das vaias, ele não se livrou dos xingamentos, ele não se livrou das pessoas estarem hostilizando. Mas, deputado, mas há partidos da base governista que nacionalmente não estão fechados com o Lula. Sim. E estão até na base do presidente Bolsonaro. Sim. Por exemplo, o PL. Sim, é verdade, mas saiba de uma coisa, na hora que começar cair as máscaras, diz que no Brasil depois do carnaval cai-se as máscaras, não é? Aguarde para ver depois de... Mas tem a pandemia que pode segurar também. Mas a eleição teve em 2020 que o clima era mais pesado. É verdade. Então, a vacina está ajudando, né? Na hora que terminar o carnaval, você pode ter certeza que muitos podem até não vir direto, mas vão ficar lá quietos nas deles para poder, porque sabe que o senador se elege no Estado, o deputado federal se elege no Estado, entendeu? Ele não se elege lá em Brasília. Então ele vai ficar apoiando um governo e uma chapa que o que apoiar o Bolsonaro aqui vai ter que estar no palanque, não vai poder fazer escondidinho, não. Ele vai ter que... Então vai pedir para ser liberado no Estado, né? Bom, então ele vai pegar o caminho dele e vai fazer, porque é assim, eles precisam renovar os mandatos, todos nós precisamos. Eu, como já tenho o meu lado mesmo, sempre foi esse lado de cá, eu não faria e não faço isso. Mas você pode aguardar, não tem como, não tem eu não tenho a menor dúvidas. Bolsonaro, cada dia que passa, a maioria dos que estão do lado deles querem a distância. Deputado, e aqui no Estado, a base aliada, alguns nomes que a gente conversa da base, colocam aí que a base quer um candidato competitivo, né? O PT entende que esse trabalho que está sendo feito com o nome de Rafael Fonteles, tanto de forma administrativa quanto política, vai torná-lo esse candidato competitivo? Veja bem, o pré-candidato ou candidato, a liderança, a pessoa que, quando ele se dispõe a disputar um cargo eletivo, ele tem que ter o quê? Trabalho. Não dá para se negar hoje que o secretário Rafael Fonteles tem feito um excelente trabalho, tem demonstrado toda a sua competência
à frente das finanças do Piauí. E uma liderança a nível nacional, que ele coordena os secretários estaduais de Fazenda. E hoje, veja só, que notícia interessante, vai fazer 2 anos, o ano passado foi feito assim, e agora no dia 18 de outubro já é paga a segunda parcela do 13º salário. As contas do Estado estão sanadas, as obras que estão sendo feitas estão sendo pagas. Você não vê esse ano as pessoas, não, o Estado está devendo isso, está devendo aquilo, fizemos a obra tal, os funcionários, então não mais existe isso. Então, quando se vai partir para uma eleição e disputa na sociedade, o que vale é o trabalho, né, que o candidato fez. E hoje o pré-candidato Rafael Fonteles, o nosso secretário de Fazenda, tem sim um grande exemplo e muito trabalho nesse Estado, o partido decidindo, e na nossa opinião o partido o nome é o dele, entendeu? Ele tem o que mostrar à frente da pasta que ele exerce, né, no Estado do Piauí, que são as finanças do Piauí. Deputado, para a gente finalizando, hoje nós estamos no meio de um problema com o transporte coletivo em Teresina, impasses, inclusive em relação ao pagamento dos funcionários, que são motoristas e cobradores. O sistema ainda está funcionando sem a quantidade de ônibus totais, a Prefeitura está tentando resolver o problema, o governo do Estado deve pagar parte das gratuidades no sistema. Em compensação, existe um trabalho nesse momento para atender emergencialmente os trabalhadores do sistema. Como é que está esse trabalho e no que ele consiste? Haverá distribuição de produtos básicos para esses trabalhadores? Bom, em primeiro lugar, muito importante a sua colocação, Joelson. Veja bem, quando foi feita aquela reforma trabalhista pelo Temer, que incluía a possibilidade do trabalho intermitente, eu fui um dos que bati muito e cobrava essa situação que não era correta, era uma injustiça, não era honesto aquela reforma. Ou seja, com a pandemia, os trabalhadores do sistema de transporte coletivo em Teresina, desde março do ano passado, a maioria desses trabalhadores ficaram sobrevivendo de forma muito precária. Não só eles, a minha categoria comerciária e tantos outros trabalhadores, mas a rodoviária, porque ele tem um vínculo empregatício. E muitos deles recebem, segundo eles, recebem uma diária, quando são chamados para trabalhar, uma diária de R$ 64. Aí ele paga no mínimo R$10 numa quentinha para comer, aí ele bota mais 15 ou 20 para poder fazer o translado dele de casa a trabalho a casa, vai ficar aí ganhando R$30. O governo do Estado, eu sabendo disso, muitos companheiros me procuraram, o sindicato me procurou, eu fui ao governador que de pronto, ainda no final do mês passado, ele autorizou que fosse destinado para essa categoria, que é cerca de 4.000 trabalhadores, mas é mais ou menos a metade que ficou numa situação pior. O governador autorizou 2.000 cestas básicas, né? E que foram entregues hoje. Na verdade, são 4.000 cestas, que vai ser 2 para cada trabalhador. Então, isso foi entregue hoje. É o que nós queríamos? Não era que nós queríamos estar entregando cesta básica. Nós queríamos que os trabalhadores tivessem com seu vínculo empregatício, recebendo seu dinheiro, sustentando sua família, que veja lá. É uma categoria importante do sistema do transporte coletivo que está aí parado há 1 ano e 7 meses praticamente. Mas o governador do Estado, isso, quando eu fui vereador em Teresina, a Livaldo acompanhou isso, você também, Lídia e o Joelson, a situação das gratuidades, e eu, por ser honesto e decente, eu votei muito essa questão das gratuidades quando o vereador era. E naquela época ele já dizia o sistema que aquilo dali um dia ia prejudicar muito o setor. E realmente ele está prejudicando, mas o governador, em audiência com ele 2 semanas atrás, ele me disse que ia arcar com todas as gratuidades inerentes ao Estado, quer seja os portadores de deficiência, os alunos, a área do judiciário, ele vai bancar toda essa gratuidade que é inerente ao Estado para que seja resolvido o problema com os trabalhadores, né, e que principalmente para a população. Convenhamos, uma capital ficar sem o seu principal meio de transporte, que é o coletivo, não é legal. Só para afirmar, são quantas cestas no total? 4.000 cestas, mas que serão distribuídas 2 para cada trabalhador, que vai abranger 2.000 trabalhadores. Muito bem. Quero agradecer ao senhor, deputado. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado.